A paz do Senhor para as irmãs. Eu me chamo Sueli Maria, sou casada, mãe de 5 filhos, vó de 5 netos. Eu congrego na minha matriz com meu pastor presidente, pastor Nemuel Firmino, que é coordenador da Baixada 3. Eu sou diaconisa da igreja e trabalho com crianças da UniADECAM, crianças de Caxias e Magé. Fui convidada pela irmã Silvana para estar trazendo uma palavra nesta tarde. Irei deixar aqui para a nossa meditação nesta tarde Marcos 5, do 21 em diante, alguns versículos, que fala da filha de Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar, uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o esperava. E a certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitado. E isso antes ido ao pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, na sua vestimenta, porque dizia: se não somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo, estava já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta? E dizem: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temia e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: A tua filha está morta, para que não enfadas mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Então, somente até aqui. A irmã Silvana me chamou para estar aqui nessa tarde e eu fiquei muito preocupada. Eu falei: meu Deus, falar de cura, né? Cura da alma, de vida, cura da carne, né? Cura do espírito, é cura. E me levou a essa mulher e a esse homem. O nome do homem se fala que é Jairo, mas da mulher não se fala o nome, só fala uma mulher, né? Eu vou frisar mais aqui na mulher, primeiramente. Essa mulher, ela teve fé. Ela teve fé, ela já tinha gastado tudo, ela já não tinha mais nada. Ela já não tinha mais esperança com mais nada. Sendo que Jesus, quando ele saía, aquela multidão vinha, né, ao encontro dele, querendo andar com ele, querendo ver, uns por curiosidade para ver ele fazer milagres, outros por querer milagres, né? Outros por querer só ver.
É como os dias de hoje. Muitas das vezes as pessoas vão para a igreja, vai para a casa do Senhor, ela não sai de casa com o intuito de sentir, de ver Jesus, de sentir a presença. Vai para ver como a irmã está na igreja, vai para ver como a irmã está vestida, vai para ver se a irmã está com um sapato novo, vai para ver se a irmã foi curada. Mas aquela mulher e aquele homem, não. Eles tinham fé que algo ia acontecer. Tu imagina uma pessoa doente, 12 anos, perdendo sangue, 12 anos. Ela já tinha ido em tudo enquanto é canto, que falava para ela que era bom, que ia curar, ela ia. Creio eu que se falasse para ela remédio tal, ela ia lá, comprava e tomava, chá tal, ela ia lá, tomava. Vai na curandeira, ela ia, e nada lhe acontecia. Mas aquela mulher, ela tinha uma coisa muito importante. Ela tinha fé. Ela não queria nem ver como era Jesus. Ela só queria tocar nas vestes dele e ser curada. E naquele tempo, uma mulher, quando ela estava com fluxo de sangue naqueles dias, ela não podia sair de casa. Ela não podia sair de casa. Porque eles citavam essa mulher como uma mulher imunda. Então, não podia sair de casa. Então, pensa bem, essa mulher estava esses anos todos enferma dentro de casa. E naquele dia, ela viu essa grande multidão, ela não perdeu a oportunidade. Ela falou: é hoje que eu vou ser curada. Mas vinha nela também o pensamento: como é que eu vou chegar até Jesus? Se eu não posso, se eu sou rotulada como uma mulher imunda, como uma mulher do fluxo de sangue. E eu creio que ela começou a pensar, a maquinar como ela ia chegar até Jesus. Como eu vou chegar até Jesus? Como eu vou chegar e me apresentar para ele que eu preciso do milagre, se eu não posso nem sair na rua? Mas ela aproveitou a multidão e ela pensou: se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se eu só tocar. E ela não se amedrontou. Não. Ela botou a fé dela em ação e falou: eu vou. Porque tem muita gente, eles não vão nem perceber que sou eu que estou indo ao encontro de Jesus. Creio eu que essa mulher colocou as vestimentas, colocou pano na cabeça, se cobriu toda, para que ninguém a conhecesse. E quando ela chegou, que ela viu aquela multidão, ela falou: ah, chegar até ele eu não vou poder. Mas se eu tocar somente nas vestes dele, eu vou ser curada. É só eu tocar. É só eu ter essa oportunidade de chegar e tocar nas vestes dele, que eu vou ser curada. Irmãs, muitas das vezes nós não alcançamos o que pedimos porque nós deixamos a nossa fé balancear. Porque se aquela mulher, naquele momento, ela pensasse assim: eu não vou, não. Eu não vou porque alguém vai me ver. Alguém vai me apontar. Eu não vou. Eu vou ficar aqui. E muitas das vezes nós perdemos algo, perdemos bênção, perdemos algo de Deus que Deus tem preparado para nós, porque nos fechamos. Não gritamos para os quatro cantos ouvir. Não falamos com a pessoa certa. Mas aquela mulher, creio eu, que ela encontrou muita gente pela rua, mas ela não se importou, porque ela sabia que quem ia dar cura a ela estava lá no meio daquela multidão. E ela não pensou duas vezes. Quando ela teve oportunidade que Jesus passou, ela só tocou nas vestes dele. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ele falou: opa,
alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos, na mesma hora, falou, mestre, que esse monte de gente, a multidão te oprime, a multidão te aperta. E tu sentiu a multidão. E muitas das vezes nós encontramos na nossa caminhada alguém para nos parar, alguém para nos querer que a gente desanime no meio do caminho. Mas Jesus falou, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Olha que coisa linda. E quando saiu dele virtude, aquela mulher já sabia que ela tinha sido curada. Que quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que o fluxo de sangue foi embora. E ela falou, recebi a minha bênção. Só que ela achou que nela tocar, Jesus não ia sentir. E Jesus sentiu que ela tinha tocado. E muitas das vezes nós tocamos em Jesus e achamos que ele não sentiu. Nós tocamos em Jesus e achamos que ele não ouviu. Nós pedimos algo a Jesus e achamos que ele não nos ouviu. Aleluia. E ele ouviu, ele sentiu o toque daquela mulher. E quando aquela mulher tocou nele, nas vestes, ele falou, opa, alguém me tocou. E os discípulos falaram para ele, Senhor, mestre, a multidão te aperta, não é nada. Ele falou, não, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, a coisa era tão séria, que aquela mulher, temendo e tremendo de medo do que poderia ter acontecido com ela. Dela ter saído de casa, uma mulher imunda, e tocado nas vestes de Jesus. Então ela ficou com medo. Mas ela falou para Jesus a verdade. Ela disse, diante dele, ela disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Olha que coisa linda. E como se não bastasse de pessoas impedindo de receber a bênção, né? Vem um servo do centurião e fala para ele, mestre, não adianta mais. Ó. Aí ele fala, estando ele ainda falando, ele ainda estava falando com a mulher, e aí chegaram alguns dos principais da sinagoga, que creio eu que eram pessoas que trabalhavam lá na sinagoga, ficavam lá com Jairo, e disseram, a tua filha já está morta. Para quem fadas mais o mestre? Olha, como a gente encontra pessoa por aí, né, que fala assim, não tem mais jeito, não. Vai morrer. Seu esposo não tem mais jeito, está lá no mundo, está no bar bebendo, está bêbado, caído na rua. Não adianta mais importunar o mestre. Não adianta mais você subir o monte. Não adianta mais você orar, você clamar, você pedir, porque não tem mais jeito. A gente encontra muita pessoa ainda na nossa caminhada que tenta nos parar. Mas ali, Jairo já estava com Jesus, Jesus já estava a caminho da casa de Jairo. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga. Ele fala principal, creio eu, que é um soldado da sinagoga, né? Que era um dos soldados, homem de confiança de Jairo. E ele disse para Jairo, não temas, crê somente. Só crê. Não precisa de mais nada, não fala nada. Não fala mais nada, somente crê. E Jesus foi até a casa de Jairo, né? E ali, quando Jesus chega à casa de Jairo,
E Jesus pergunta assim, ó, e não permitiu que alguém o quisesse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e proteavam. E entrando, disse-lhe, por quê? Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. Olha, Jesus chega na tranquilidade, Jesus chega para trazer tranquilidade, Jesus chega naquele lugar para trazer paz, Jesus chega naquele lugar para trazer vida, Jesus chega hoje na nossa vida, na nossa tarde, para trazer vida, para trazer sossego em nossa vida. E me faz lembrar, né? Falando aqui, me faz lembrar lá de Lázaro. Quando Lázaro, né, a Marta e Maria, afoita, mandou que chamasse Jesus, porque Lázaro estava muito enfermo. E quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, né, Lázaro já está morto. Jesus chegou depois de 4 dias. E Marta e Maria estavam já tinham chorado, estava de luto. E quando Jesus chega, creio eu que elas falaram, Jesus, tarde demais. Tarde demais. Já se faz 4 dias que meu irmão morreu, já está enterrado. E Jesus foi até o túmulo de Lázaro. E Jesus mandou que tirasse a pedra. E Jesus, ele poderia ter entrado dentro do túmulo e lá tirado Lázaro. Ele poderia, mas ele não fez isso. Porque, de repente, se ele entra dentro do túmulo, alguém ia dizer, não, Lázaro não estava morto, Lázaro estava fingindo. Mas já tinha 4 dias, já cheirava mal. E Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Jesus deu uma ordem. E quando ele dá a ordem, acabou. Ele deu a ordem, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora, ainda enrolado naquelas ataduras para que o povo visse que ele tinha ressuscitado. Jesus poderia ter vindo antes de Lázaro morrer. Jesus poderia ter vindo no dia que Lázaro morreu. Mas alguém poderia se levantar e falar, Lázaro não estava morto. Lázaro estava fingindo. E Jesus não ressuscitou nada. Mas uma coisa nós temos que lembrar. A glória de Jesus, ele não divide com ninguém. A glória é dele. Ele não divide com ninguém. E ele esperou 4 dias. Depois de 4 dias, ele chegou e ali ele fez com que Lázaro ressuscitasse para que todos vissem a cura. E hoje não é diferente. Hoje tem muitos dentro da casa do Senhor que precisam de cura da carne, cura da alma. Tem muitas pessoas que estão dentro de casa com a alma ferida e precisa de cura. Precisa tocar somente na veste de Jesus. É só dar um toque. Mas irmã Sueli, como eu vou tocar nas vestes de Jesus? Tocar nas vestes de Jesus é ler na palavra, é buscando, é orando, é jejuando, é entregando os problemas na mão do Senhor, que Ele encarregará de fazer o resto. Mas é necessário que nós tomamos um passo, que nós demos o primeiro passo para que Ele venha fazer a obra. Você observa que nós podemos observar aqui que a mulher, ela saiu de dentro de casa e foi tocar nas vestes de Jesus. Jairo saiu de dentro de casa e foi pedir ao Senhor que viesse ao encontro da casa dele, porque a filha dele estava moribunda, a filha dele estava doente. Mas ele veio até Jesus. É necessário que nós nos prostramos aos pés dele. Ele tem muitas coisas para nos dar. Mas nós precisamos nos humilhar.
Nós precisamos chorar nos pés dele, clamar nos pés dele, para que ele venha. E olha e fala: não, a irmã está buscando, a irmã está pedindo, e eu vou ouvir o pedido dela. Eu vou fazer, eu vou ao encontro dela. Irmã, eu vou contar uma experiência que eu passei de enfermidade. Há 5 anos atrás, Deus falou comigo que não queria que eu trabalhasse mais na casa do, fora, que era para eu ficar em casa, já contei esse testemunho aqui, ficar em casa, que ele ia prover tudo. E nesse período, meu filho mais novo ficava em casa, só tinha ele solteiro, os demais casados, e eu pedia muito ao Senhor, e Satanás tinha uma fúria grande na vida desse meu filho. Ele é um levita da casa do Senhor, louva de maravilha, tem algumas irmãs que conhecem ele, e eu saí do trabalho, assim que eu saí do trabalho, Deus abriu uma porta de emprego para ele, e Deus começou a me abençoar. Aí, eu passei 4 anos sem trabalhar fora. Assim, fazendo meus concertos em casa, que eu faço concerto de costura, e comecei a fazer minhas coisinhas em casa. E ia para a consagração, para os cultos, fazendo minha obra do Senhor e ganhando meu trocadinho em casa. Quando foi ano passado, uma menina que eu tomei conta, eu fui babá dela, e ela pediu se eu podia tomar conta dos filhos dela, que ela está fazendo faculdade, trabalhando, o esposo dela está no quartel, e ela não confiava em outra pessoa para ficar com as crianças. Irmãs, eu falei, tá. Eu fico. Falei, poxa, é aqui mesmo, não vai me atrapalhar. Era tipo 2h30, 3 horas, eu já estava aqui dentro de casa. Tudo bem, fiquei com ela 2 anos. Deus me deu 2 anos trabalhando para ela. Irmãs, eu comecei a sentir umas dores, um cansaço, um cansaço. E eu falei com o Senhor assim, eu vou ficar lá com ela até o mês de agosto. Mês de agosto, ela, os crianças já vai estar na escola, ela já vai estar na faculdade só online, e ela pode cuidar da casa dos filhos e conciliar a vida dela de casa. Quando foi no final de abril, eu fui num evento, no dia 26 de abril, eu fui num evento. E fiquei no evento maravilhoso, fiquei o dia todo, vim para casa, cheguei em casa, tomei um banho, fui para o culto à noite, que eu tinha um pré-congresso. Quando foi no domingo, eu deitei no sábado, no domingo eu falei, eu vou para a escola bíblica dominical. Preparei tudo, levantei de manhã, cedo, botei uma roupa na corda que eu tinha deixado de molho, que sábado tinha ficado o dia todo fora, e fui. Ia para a escola bíblica. Quando, irmãs, daqui a pouco começou a me dar um calafrio, uma febre, uma febre, uma febre, e eu nem terminei de botar a roupa na corda, deitei no meu sofá ali, eu fiquei. Meu esposo chegou em casa do trabalho, que ele chega cedo desde domingo, e falou, o que você tem? Eu falei, não sei. Eu estou com muita dor no corpo, me dói do alto da cabeça ao dedão do pé. Eu falei, você almoça e me leva na UPA, lá em Mauá. Ele almoçou, eu já tinha me ajeitado, tomado banho, fui para a UPA. Cheguei lá na UPA, a doutora me atendeu, a doutora novinha, falou comigo, olha, dona Sueli, eu não posso fazer o exame da dengue na senhora, porque não tem, a senhora começou a febre hoje. Mas terça-feira a senhora vem e eu vou estar lhe fazendo o exame. Eu falei, tá. Mas hoje eu vou lhe dar vou te passar uma injeção de pirona e uma detametasona. Eu falei, tá. Tomei as injeções e vim embora. Vim embora. Senti uma queimação na injeção. Eu falei com a enfermeira que me aplicou. Eu falei, menina, a injeção está queimando. Ela falou, não, mas é assim mesmo, que a senhora está com febre, está sensível. Aí entrei no carro, vim embora, passou o medicamento, peguei lá na farmácia e vim para casa. Irmãs, isso foi no domingo, dia 27 de abril, eu fiquei ruim. Fiquei ruim, fiquei ruim, fiquei ruim. E nada passava, aquela febre, aquela dor. E aonde a menina aplicou a injeção, aquilo queimava, queimava. Quando foi na terça-feira, eu voltei para fazer o exame, realmente eu estava com dengue, as plaquetas muito baixas, febre de 39,5, 39,5, e ela falou comigo assim, a doutora, olha, a senhora vai para casa,
toma esse medicamento, toma bastante soro, bastante líquido, se alimenta, e se qualquer coisa da senhora se sangrar, a senhora volta. Eu falei, tá. Aí, isso foi terça, quarta, quinta. Sexta-feira eu ainda estava ruim, aonde a menina aplicou a injeção no sábado, no domingo, irmãs, deu uma bola, do tamanho de uma bola de futebol, uma coisa enorme, do lado direito da minha nádega, e ali eu fiquei. Minha filha falou, mãe, o que que eu não sei, aquilo doía tudo, já doía com a dor da dengue, a dor da infecção. E eu voltei na médica. Nisso, no sábado, a minha nora veio me visitar, a esposa do meu filho mais novo, a Esther. E eu estava no sofá, eu vomitei sangue. Vomitei sangue, a minha nora falou assim, só que a senhora comeu beterraba? Eu falei, não, eu sabia que era sangue. Ela falou, isso é sangue? Eu falei, não, né, não. Tá meio marrom, mas não é sangue, não. E era sangue. Eu sabia que era. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, que dengue hemorrágica mata. Irmãs, eu fiquei ali na cama, no sofá. Eu fiquei 25 dias com aquela coisa infeccionada no meu corpo. Aí parei de vomitar o sangue, parei de urinar marrom, ficou tudo normal, e aquela infecção na minha nádega. Aí eu fui, falei com a minha filha assim. Aí, nisso, numa quarta-feira, eu falei com o meu esposo assim, hoje eu quero dormir na minha cama, que já tinha mais de 20 dias que eu dormindo no sofá. E eu falei, eu quero dormir na minha cama. E ele falou, tá, tu consegue subir? Eu falei, consigo. Ele me subiu. Quando eu fui a dar umas meia-noite, eu falei para ele, eu quero descer, quero deitar no sofá, quero ir no banheiro. Aí desci. Nisso que eu desci, eu falei assim com o Senhor, falei, Senhor, se o Senhor não entrar com providência, essa infecção vai me matar. E eu preciso da cura, porque eu sei que esse mal não é para a morte. Eu sei que Satanás quer confundir a minha mente. Mas o Senhor está no controle e eu creio, irmãs. Fiz essa oração, meu esposo subiu para dormir e eu deitei no sofá dormi. Passei por uma Madonna, quando foi 4h30 da manhã, eu levantei molhada de suor, mas molhada, molhada, molhada. Literalmente, minha roupa toda molhada, lençol. Aí sentei na beira do sofá e pensei que era só o suor. Quando minha filha chegou para me dar um banho, ela falou, mãe, saiu muita secreção. Ela falou, mãe, saiu quase uns 2 litros de troço estragado da senhora. Eu falei, ai, Jesus. Aí ela me botou no banheiro, me deu um banho, fez um curativo, tirou o forro, tirou tudo que tinha sujado, lavou, botou na corda, e eu continuei deitada. Isso foi de quarta para quinta. Aí eu falei com ela assim, ela falou, aí nisso, na sexta, eu tinha médico. O médico, no sábado, consegui marcar um médico, ele, pensei que ele ia atender de tarde, ele atendeu só de manhã. Aí eu falei com a minha filha assim, já que o médico não vai me atender, me leva no hospital, mas me leva em Magé, não quero ir em Mauá, não. Me leva em Magé, que eu quero ver como é que está essa infecção no meu sangue, que a doutora tinha dito que essa infecção já tinha ido para o meu sangue. Aí essa outra doutora falou, olha, dona Sueli, a senhora é evangélica? Eu falei, graças a Deus. Ela falou, olha, foi Deus que te curou. Porque essa infecção que a senhora estava, o grau que está aqui nesse exame de sangue, essa infecção poderia ter paralisado todos os seus órgãos. E a senhora não estaria nem aqui para contar a história. Porque a menina, quando te deu essa injeção, que ela misturou, não poderia, que a senhora tinha tido dengue. E a senhora deu uma hemorragia, a senhora sangrou? Eu falei para ela, sangrei sim. Ela falou, a senhora deu dengue hemorrágica, a senhora não morreu porque Deus tem algo para fazer contigo. Aí eu agradeci a Deus também, ela fez a limpeza onde ela achou que onde deu aquela bola que vazou, que aquela carne estava morta. Ela falou, engraçado, a sua carne está intacta. E eu falei, foi a minha oração que eu orei, eu clamei, e o Senhor Jesus ouviu o meu clamor. Então, é muito bom quando nós clamamos a Deus. Então, Deus me curou, porque ela falou que do jeito que eu estava, irmã, hoje eu não estaria nem aqui para estar contando história. Então, é muito bom quando nós temos intimidade com Deus e nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor e pedimos a Ele.
para que venha nos olhar com olhar de misericórdia, para que não venha olhar nossas falhas, porque nós somos falhos. A carne é fraca, a carne é falha, mas que nós possamos, né, sempre pedir a Deus, não olhe minhas fraquezas, não olha, porque foi isso que eu fiz com ele naquele dia que eu passei mal, que eu estava ali mal, eu falei, aquele dia eu senti que a morte estava me rondando, e eu falei, Jesus, esse mal, eu sei que para o Senhor não é nada, que eu ainda falei assim com o Senhor que ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, eu estou viva, só estou com infecção, e Deus me deu mais essa oportunidade. Então, irmãs, vamos ter fé. Vamos ter fé igual essa mulher do fluxo de sangue. Vamos ter fé igual Jairo. Vamos ter fé igual Marta e Maria. Vamos ter fé. Que Deus cura. Deus ressuscita. Ele é o mesmo Deus que curou no passado. Ele cura hoje. Ele é o mesmo Deus que fez milagre no passado. Ele faz milagre hoje. Basta somente nós crermos que ele faz, tá? E assim eu agradeço minha rica oportunidade que foi me dada nessa tarde, chegando para a noite, e peço aos irmãos, quando orar, ore pelo meu irmão Marcos Vinícius e meu irmão Júlio, são os 2 desviados da casa do Senhor, de irmãos. E eu tenho um filho, que é o Douglas, também está desviado da casa do Senhor, mas praticamente já parou de beber, porque antigamente o final de semana dele era o dia todo na barraca, bebendo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele já não fica mais na rua bebendo. Está trabalhando e graças a Deus. Então, eu já tenho recebido muitas bênçãos através das orações das irmãs. Tenho recebido muito de Deus. Então, assim, eu agradeço minha rica oportunidade, agradecer à irmã Silvana, que me confiou de me chamar para estar trazendo essa palavra nessa tarde. A irmã Líbia, que muito nos ajuda, que Deus continue abençoando a senhora e a irmã Isabel, que venha sempre, né, iluminar, dar força para vocês, porque eu sei que liderar um grupo grande como esse não é brincadeira, mas Deus está com vocês, tá? E assim agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Amém?